Nação rubro-negra, Léo Ortiz chegou com tudo e a mídia esportiva está rasgando elogios ao Flamengo. Não tem elenco melhor no continente do que o do Flamengo. Se você for olhar os 4 zagueiros do Flamengo, eles têm potencial para vestir a camisa de uma seleção brasileira, que poderiam aí estar jogando na Europa. Hoje o Flamengo tem o melhor elenco, não só do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano. Também tem a situação do volante Maicon, que recusou o Flamengo para continuar no Corinthians. O volante Maicon decidiu ficar no Corinthians. Sobe esse drone aí, Veneza. A diretoria pediu um voto de confiança para ele, mostrando para ele que se ele ficasse no Corinthians ia ser importante para a carreira dele, que ele já está adaptado. Uma mudança agora poderia ser uma mudança muito drástica. Salve nação rubro-negra! Vocês acabaram de ver um grande corte da SBT atualizando sobre o Mercadão e sobre o dia a dia do Flamengo. Eu vou atualizar vocês sobre tudo o que está acontecendo, mas antes é muito importante que vocês deixem esse like humilde, se inscreva no canal e me diga de qual lugar do Brasil vocês estão vendo esse vídeo top, que eu prometo responder a todos vocês. Vocês estão vendo da onde? De Minas Gerais, da Bahia, de Salvador, do Espírito Santo? Deixa aqui abaixo que eu prometo mandar um alô para cada um de vocês. Bora pro vídeo que está sensacional. Como é importante essa chegada desse jogador pro Flamengo? Se a gente for colocar todos os zagueiros que hoje o Flamengo tem à disposição, olha que potência fica o Flamengo com a chegada do Léo. Eu vou falar de novo o que eu tenho falado aqui a semana inteira, Fernanda. Não tem elenco melhor no continente do que o do Flamengo. Se você for olhar os 4 zagueiros do Flamengo, eles têm potencial para vestir a camisa de uma seleção brasileira, que poderiam aí estar jogando na Europa. São jogadores de extrema qualidade, um já fez história com tudo que jogou na Europa, inclusive, jogador de Copa do Mundo, que é o Davi Luiz, Fabrício Bruno também, nível altíssimo, Léo Ortiz, Léo Pereira, é muita gente boa realmente dentro do Flamengo e ele só vem para qualificar ainda mais o elenco que já era muito bom. Fora o garoto Cleiton, que a gente sempre cita aqui, que é difícil para ele também ter uma oportunidade pela concorrência, mas que também é de extrema qualidade. Então o Flamengo faz muito certo, porque a temporada é longa e o Flamengo tem muitas competições. Vene Casagrande, detalhes do valor dessa contratação do Léo Ortiz, que você trouxe essa novela todo dia aqui com a gente. E agora, enfim, o último capítulo dela. Vamos lá, o Flamengo vai pagar 7 milhões de euros de maneira parcelada durante um longo período, durante 4 anos. Igual mais casa própria, né? É isso, e tá certo o Flamengo, isso aí, enfim, é muito difícil um clube chegar e pagar de maneira à vista. A gente pôde ver recentemente o Flamengo contratando o De La Cruz, pagando muita rescisória à vista, mas isso é um caso extremamente raro. Às vezes acontece como aconteceu no Flamengo. Além de 1 milhão de euros em bonificação, e pelo que eu apurei, 500 mil euros se o Flamengo for campeão do Campeonato Brasileiro e 500 mil euros se o Flamengo for campeão da Libertadores. Ou seja, o Flamengo sendo campeão, o Red Bull Bragantino recebe um valor. Então não é meta pessoal, meta esportiva do atleta. É meta, na verdade, do Flamengo. O Flamengo conseguindo êxito nesses títulos, o Red Bull Bragantino recebe mais. Muita gente vai falar assim, é um valor alto. Beleza. Mas se a gente for parar e analisar o mercado de transferência, de fato está inflacionado. Não tem jeito. Hoje, um zagueiro do nível do Léo Ortiz está custando isso. 7, 8 milhões. Você pagaria? Aí é um outro debate. O fato é que o Flamengo pagou, atendeu ao pedido do Tite, e aí você eleva ainda mais o setor defensivo do Flamengo. E eu concordo com o Pedrosa, hoje o Flamengo tem o melhor elenco, não só do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano. E quando você faz uma jogada dessa de contratação, e eu falo aqui várias vezes, Pedrosa, que para mim o Flamengo hoje no mercado é o melhor que contrata e vende, não joga para perder nunca o Flamengo, você pensa que esportivamente você vai ter uma resposta que aquele jogador, indiretamente ou diretamente, porque o futuro não tem como a gente tentar prever, ele vai contribuir para isso. Então usar isso para trazer o jogador é um bom trunfo, né? Com o faturamento que o Flamengo tem, Fernanda, o Flamengo não pode se dar o luxo de, em algum momento da temporada, falar assim, não temos esse jogador nessa posição. Então, quando você vai buscar o Léo Ortiz, é para que isso justamente não aconteça. Semifinal de Copa do Brasil, perdeu o Léo Pereira, perdeu o Fabrício Bruno. Tem Davi Luiz e tem Léo Ortiz. O Flamengo não pode se dar o luxo de perder competições, perder jogos importantes, porque não tem jogador no elenco. Então, isso faz parte do planejamento. Eu também acho que é caro, tá? 8 milhões de euros por um jogador no mercado nacional de 27 para 28 anos é caro. Mas tem que lembrar isso que o Vene falou. O mercado do mundo inteiro tá inflacionado, tá muito caro. Ainda mais, não é o caso do Léo Ortiz,
volantes, mas para jogadores de uma posição mais ofensiva. Agora, o Flamengo tem dinheiro para isso. Quem não pode pagar 8 milhões de euros no Léo Ortiz é quem tá devendo, é quem não tem condições, é quem não paga ninguém. O Flamengo paga, o Flamengo tem faturamento para isso. Então o importante é pensar no êxito esportivo. Não, e eu vou além, tem a versatilidade também, porque a gente está falando de uma lateral esquerda que tem Ayrton Lucas, que acabou de ser convocado para a seleção brasileira. Quem me garante que o Ayrton Lucas não será chamado para a Copa América? O Vinha, com certeza, vai ser chamado para a seleção uruguaia. E aí o Léo Pereira pode fazer a função de lateral, como ele já fez, Sim, eventualmente. Verdade. E aí o Léo Ortiz entra no setor defensivo, fazendo dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Eu acho assim, uma contratação muito boa do Flamengo. A verdade é essa. E ele como reserva imediato, o Léo Ortiz, né? E aí, dentro de várias competições como a do Flamengo, é ali um jogador que vai ser poupado para uma competição e vai jogar outra. É um jogador que tomou um cartão amarelo, a gente está falando de um zagueiro. Isso não é nada incomum na função de zagueiro. Uma hora ou outra o cara tá suspenso. Você, quando chega num... Como disse aqui o nosso querido e como os rubro-negros gostam de dizer, como chega no patamar que o Flamengo chegou financeiro, né, de uma organização financeira tão grande como tem o Flamengo hoje, você precisa usar o seu dinheiro para ter uma resposta esportiva. E você só vai ter uma resposta esportiva com organização das peças. Ô, Venê, o volante Michael decidiu ficar no Corinthians. Sobe esse drone aí, Venê. Nossa, vamos lá. Antes de mais nada, para fortalecer nosso debate de ontem. Porque eu perguntei a uma pessoa do Flamengo por que eles queriam a contratação do Michael. Não era uma reposição ao Thiago Maia, não era para a vaga do Igor Jesus, era uma reposição ao Gerson, que vai ficar um longo período longe dos gramados. Então fazia sentido a tentativa da contratação do Michael. A gente poderia até debater aqui se é do mesmo pedido nível, do Tite. e o peso do pedido do Tite. Então, beleza. Dito isso, o Maicon, mesmo assim, preferiu ficar no Corinthians. Ele teve uma longa reunião com a diretoria do Corinthians ontem, juntamente com o seu empresário. Nessa reunião, ele ouviu um novo projeto. A diretoria pediu um voto de confiança para ele, mostrando para ele que se ele ficasse no Corinthians ia ser importante para a carreira dele, que ele já está adaptado. Uma mudança agora poderia ser uma mudança muito drástica. No Flamengo ele ia brigar por vaga, ele não seria titular como é no Corinthians. E ele ouviu também que a diretoria do Corinthians vai fazer um esforço absurdo para pagar 11 meses de direito de imagem. Ontem eu disse 8, mas a verdade é que são 11 meses, ou seja, quase um ano que o jogador não recebe o direito de imagem. E nessa reunião ele ouviu da nova gestão do Corinthians que ele vai receber esses valores que estão em atraso. Se vai receber ou não é uma longa história, um outro debate. Eu acho que não vai receber, né? Porque o Corinthians está devendo a tanta gente. Mas dito isso, o Corinthians conseguiu mexer com a cabeça e o coração do jogador e o jogador preferiu ficar no Corinthians. Só que assim, o Flamengo nem tinha chegado a um acordo com o Shakhtar. Lembra que eu falei que a primeira proposta foi de 4 milhões de euros? O Shakhtar pediu 6, ou seja, uma discrepância muito grande daquilo que o Shakhtar queria e o que o Flamengo ofereceu. No final das contas, o que o jogador pensou? Bom, eu vou ficar aqui no Corinthians porque se eu falar sim para o Flamengo nesse momento, corre o risco da negociação não ter tempo hábil para ser concretizada. E aí eu poderia ficar mal no Corinthians e não ir para o Flamengo. Então ele optou por ficar no Corinthians, os empresários conversaram com a diretoria do Flamengo e a diretoria do Flamengo falou, olha só, as portas estão abertas. Se na próxima janela de transferência vocês quiserem conversar novamente, a gente conversa. Então, assim, o interesse vai continuar, pelo menos até a próxima janela de transferência, e aí vai depender de como estará o momento do Michael e se ele vai receber esses meses atrasados de direito de imagem. Tem um lance de janela de transferência, como o Venê traz muito bem aqui, tem também a questão do coração do jogador. E isso, a gente fala tanto isso. Boa noite, abençoadas e abençoados! Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Flamengo. Já cola esse dedão no like, se inscreva no canal, é muito importante. E me diga a cidade que vocês moram pra mim responder geral. É o seguinte, Léo Ortiz realiza atividade no campo em primeiro dia de treino no CT do Flamengo. O zagueiro Léo Ortiz movimentou o CT Ninho do Urubu nesta quarta-feira, dia 6, após realizar exames médicos e ser anunciado de forma oficial pelo Flamengo. O atleta realizou a primeira atividade no campo no CT do Mengão. No entanto, o novo camisa 3 rubro-negro teve algumas restrições neste início de trabalho. Nação, eu estou com a expectativa muito grande de que o Léo Ortiz possa chegar no Flamengo, vestir o manto sagrado e ser o grande titular
desse time do Tite. Vocês concordam? Ele tem uma saída com a bola que é assim, algo fantástico. Vamos torcer para que ele faça muito sucesso no Flamengo e vamos torcer também para que ele jogue no clássico contra o Fluminense nesse sábado, dia 9. Vocês concordam? Quero ouvir a opinião de todos vocês. E para finalizar, atacante Gabigol e lateral direito Wesley se recuperam de lesões musculares. Por conta disso, os atletas acabaram sendo desfalques no plantel do Flamengo na vitória por 3-0 contra o Madureira no último sábado. Diante dessa situação, segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o atacante e o lateral direito seguiram o atacante e o lateral direito seguiram o cronograma da semana e fizeram mais uma atividade física de forma separada. Nação. Alô, Gabigol. Alô, Wesley. A nação deseja que você esteja 100%, porque sábado é guerra, sábado é dia de decisão, sábado é dia de amassar o Fluminense com tudo. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.